Boa tarde a todos. Que o Mestre Jesus e a espiritualidade amiga nos sustentem durante esse estudo e que saiamos daqui com as nossas disposições renovadas e com a certeza que nós nunca estamos desamparados. O estudo de hoje é do Livro dos Espíritos. Nós vamos falar da segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 9, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Esse capítulo foi o que deu origem, essa segunda parte do Livro dos Espíritos foi a que deu origem ao Livro dos Médiuns. E esse capítulo, especificamente, Kardec vai abordar todos os assuntos relativos à intervenção direta ou indireta dos espíritos no nosso dia a dia. São 12 tópicos, são 101 perguntas esse capítulo. E hoje nós vamos falar do item 8, que fala especificamente da ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. E aí a gente lembra, né, que já está, se a gente não entendeu tudo ainda, mas a gente já sabe que os espíritos influenciam tanto na parte moral quanto no mundo físico, de uma forma contínua, porque eles agem não só sobre a matéria, mas também sobre o pensamento, que também acaba sendo matéria, né? E também trabalham com forças da natureza, ou seja, está tudo junto e misturado. Não dá para a gente separar. Ainda que a gente queira, ainda que a gente tente fazer isso, né? Porque a gente fica falando, o mundo espiritual, o mundo material. Isso é só didática, gente. É só para entender. O fato é que é tudo uma coisa só. Só que alguns conseguem ver as duas dimensões. A grande maioria de nós encarnados só vamos ver essa aqui. E quando vemos, né? Porque muitas das vezes a gente está olhando e não está vendo, né? Então, E apesar dos espíritos confirmarem essa influência dos espíritos nos fenômenos da natureza, quando a gente vai buscar na literatura espírita, não tem muita coisa específica disso. Tem lá alguns comentários. Nesse capítulo mesmo são cinco questões que nós vamos falar. Dessas 5, algumas estão duplicadas, né? Aquela A e B que o Kardec fazia. Mas o fato é que não tem muita coisa, não. E aí a gente tem que ir buscando e entendendo que... Mas aí depois a gente vai entender que por que não tem muito. Óbvio que tem uma situação aí de entendimento, que nós não temos ainda o conhecimento necessário para entender basicamente o que a gente vai falar aqui do mecanismo, como é que é esse mecanismo de atuação dos espíritos. Mas o fato a coisa é muito mais simples do que a gente possa imaginar. Mas quando a gente não entende uma coisa, a gente começa a criar histórias, né? E aí a gente vai falar um pouco disso aqui. Então, começando na pergunta 536, Kardec fala assim, pergunta se é por acaso, né? Ou se tudo que acontece nesses fenômenos da natureza se tem algum fim providencial, né? Quando a gente considera aí as perturbações dos elementos da natureza. Então, assim, é por acaso que tem furacão? É por acaso que tem tempestade? É por acaso que tem maremoto? E a hora que se perturba aí, perturbou mesmo? O que é? Aí, resposta simples dos espíritos, tudo tem uma razão de ser, nada acontece sem a permissão de Deus. Aí você fala assim, poxa, não disse nada diferente, mas a gente entende isso? Que nada acontece sem a permissão de Deus? Se a gente entendesse, se tivesse isso já, né, totalmente dentro do nosso entendimento, no coração, no pensamento, a gente não se revoltaria com as coisas. A gente não ficaria indignado quando as coisas acontecem. Mas a verdade é que isso ainda nós não estamos nesse nível ainda. Vamos chegar lá. Aí a letra A dessa mesma pergunta, né, Kardec fala assim,
E o homem é o objetivo desse fenômeno, ou seja, isso acontece para que o homem sofra as consequências? Aí eles falam assim, olha, às vezes pode até ser que tenha a razão de ser o homem ser o objetivo desses fenômenos, mas, na grande maioria das vezes, o único motivo é o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Nosso planeta está em constante evolução. Então, as forças elas vão ter que se ajustar em algum momento. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Só para pegar a B aqui, ele fala o seguinte, tá bom, eu entendo que é por vontade de Deus, né, que tudo tem a vontade de Deus, mas, já que os espíritos exercem influência na matéria, eles não podem impactar, amenizar ou aumentar isso aí, esses efeitos. E aí os espíritos falam, claro, evidente. E não podia ser de outra forma, porque Deus não exerce influência direta na matéria. Ele encontra agentes ou ferramentas dedicadas que vão fazer esse trabalho para ele. Então, ou seja, gente, nada, de novo, nada é o acaso. Está tudo sob o controle de Deus. Aquilo que a gente ouve sempre, não cai uma folha sem que Deus não tenha conhecimento, né? Tudo está submetido no universo às leis de Deus. E a lei da destruição é uma das leis de Deus. Todos esses fenômenos são fenômenos cíclicos, né? Tudo está em constante movimento. A Terra continua progredindo. É um processo constante de quê? Renovação, transformação e que, no fim, vai ser a evolução. Então, isso faz parte do nosso processo evolutivo, da mesma forma que nós, espíritos, estamos em constante transformação, em constante evolução. Então, tudo que acontece conosco acontece também com o planeta. Maremoto, terremoto, vulcão, isso sempre existiu. Desde a formação da Terra. Óbvio que foi diminuindo a incidência desses eventos, mas ainda existem, ainda bem que existem. O centro, o interior da Terra é líquido, com alta pressão, alta temperatura. Se não existissem os vulcões, é como se fosse uma panela de pressão com a válvula entupida. Todo mundo sabe o que acontece. E se não sabe, olha na internet, não tenta fazer não, que é perigoso. Tá? Então, assim, agora, alguma das consequências desses eventos são agravadas, aí sim, pela nossa ação, né? Pelo mau uso que nós fazemos dos recursos. Então, por exemplo, você tem uma chuva, e aí depois tem deslizamento da encosta, deslizamento que arrasta um monte de casa. A culpa é da chuva? A responsabilidade é da chuva? Ou fomos nós que fomos lá utilizar de maneira equivocada aquele local? Seja porque não tomamos porque, não pode fazer encosta? Pode, desde que você tome as precauções necessárias e respeite os limites necessários. Quando a gente não faz isso, a hora que chover, pode sim cair o morro. Ou então você vai construir todo um bairro em cima de um morro que era aterro sanitário, aterro de lixo. Aquilo não tem base de sustentação nenhuma. Então, uma hora, com muita chuva ao longo dos anos e com todo o peso que se colocou ali em cima de construções, aquilo vai descer. Então, a culpa não é da chuva. Mas tem enchente. Sim, tem enchente. E a quantidade de lixo que a gente joga? Ou nas ruas, ou nos rios, né? E que impossibilita que a água escoe. Nós moramos numa cidade cosmopolita, em que grande parte da cidade ou é cimentada ou é asfaltada. Então, você já tem menos terra para absorver a água. E se você vai lá nos cursos de água ou nos locais que seriam para receber água e você entope com sujeira, vai ter enchente. E por aí a gente vai. Né? Se a gente for entrar aí para os desastres ambientais, né? Com tanta coisa que acontece de desastre ambiental, né? O aquecimento global hoje, que é uma realidade, ainda que não seja totalmente como é profalado, mas tem
a influência das nossas atividades industriais, gerando gases que fazem com que aumente a temperatura da Terra, mas o fato é, fenômenos naturais sempre existiram e sempre vão existir. Tá? Faz parte do processo evolutivo do planeta. Os desencarnes coletivos que acontecem nessas situações também estão sob o controle de Deus. São espíritos que, em determinado momento, precisam passar por aquela experiência e, pelo padrão vibratório deles, eles acabam sendo atraídos para aquela situação naquele mesmo momento onde vai acontecer aquele evento. Agora, tem uns que não estão, vamos dizer, programados ou não é necessário para eles que passem por aquela prova e acabam saindo delas. Quantos exemplos nós temos nesses vários desastres, sejam eles naturais ou provocados pelo homem? Eu até lembrei, na hora que estava preparando, que de uma história que eu tinha visto num dos documentários lá do 11 de setembro, que teve um deficiente visual com o cão guia dele, que ele estava no 22º andar e ele conseguiu sair. Quantos outros que não eram deficientes, não dependiam do cão e não saíram? Então, assim, o resgate pode ser coletivo ali, mas o compromisso é individual. Cada um tem uma história. Não significa que a história é de todos... Aí o pessoal, não, é resgate coletivo. Aí vem aquelas histórias, né? Quando caiu aquele avião lá, não, porque todo mundo que caiu no mar é porque era pirata. Né? Todo mundo que estava no avião, porque eles eram piratas na época e jogavam as pessoas no mar. Começa a vir umas sandices assim que não tem nada a ver, não tem nenhuma evidência sobre isso. Pode acontecer que alguém que estivesse lá tivesse... Pode até ser, mas não é regra. O resgate, no fundo, ele é individual. A ação ali, ou a passagem pode ser coletiva, mas cada um vai ter que dar conta das suas necessidades. Né? Agora, a gente vê muito esse lado da tragédia. Mas toda vez que tem uma tragédia dessa, tem um outro lado, que é... O que acontece do outro lado da tragédia? Florescimento de solidariedade. Quantas pessoas não são transformadas quando tem um acontecimento desse? Que desperta nelas alguma coisa para que elas passem a ajudar os outros. Quantos espíritos não são trazidos para recolher esses irmãos que estão desencarnando e para suportar, para apoiar, para, de alguma forma, dar um conforto para aqueles que aqui ficam sem entender muito o que aconteceu. De novo, nada é por acaso, não tem nada acontecendo à revelia. Tudo muito bem planejado, ainda que a gente não tenha total compreensão. Vamos seguir no assunto que nós... E aí, quando se fala que, o Espírito já falou lá atrás, que existem realmente espíritos ou encarregados dos fenômenos da natureza, né? A gente lembra que na mitologia, lá na mitologia grega, já muita coisa da mitologia você vê que tem alguma semelhança com a linha espiritualista, podemos assim dizer, né? Só que eles consideravam os espíritos como divindades ou até como deuses e davam atribuições especiais. Então era o deus do vento, o deus do raio, né? O deus da natureza, da parte vegetal, né? E aí Kardec pergunta, e isso tem fundamento? Ou isso não estaria tão sem fundamento, na verdade, já que você está falando que tem espíritos que cuidam da natureza? Aí o espírito vai dizer, olha... tem muito pouco fundamento ainda, está muito longe da verdade. E aí a gente vai entender por quê. E aí o Kardec pergunta, então pode haver espíritos que morem, que habitem no interior da Terra e promovam esses fenômenos geológicos. Aí ele fala, esses espíritos não habitam a Terra. Eles presidem os fenômenos e dirigem de acordo com as atribuições que têm. Vai ter um dia que vocês vão entender isso melhor. Aí já dá um corte, Kardec fala, para de ficar tentando entender o que você não vai conseguir entender agora. Tá? Fato é, tem alguém tomando conta? Tem, mas um dia você vai entender melhor. Lá na revista
Allan Kardec, no ano 5, o Divaldo também falou sobre isso. Ele falou assim, que esses espíritos, na verdade, estão na erraticidade, né? Pertencendo a uma classe própria de espíritos, né? Compatíveis com seu grau de desenvolvimento, e misturam-se aos homens e vivem, na grande maioria, na própria natureza, que lhes serve de espaço especial. Então, na verdade, estão por aí, misturados, mas não estão, como foi perguntado na primeira, estão morando dentro da Terra. Não é isso. E aí vem a pergunta que não quer calar. Afinal, duende, gnomo, fadinha, elfo, silfos, ondina, salamandra, isso existe ou não existe? Né? Porque isso vem lá da teosofia. E falando dos elementais, né? A gente ouve essa palavra, os elementais, que são seres singulares, multiformes, invisíveis, sempre presentes nas atividades da natureza. A gente vê porque tem a mitologia, tem a literatura rica nisso, falando disso. E aí a gente vai ver o seguinte, vamos ver como que esses espíritos, na verdade, trabalham e se apresentam, né? No livro Libertação, lá no capítulo 4, o André Luiz relata lá um passeio, que ele foi uma incursão que ele foi fazer com o Gúbio. E aí eu vou ler aqui para não perder nada. Estamos numa colônia purgatorial de vasta expressão. Milhares de criaturas utilizadas nos mais rudes serviços da natureza movimentam nesses sítios em posição infraterrestre. A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade. É um desenvolvimento de tendências de candidatam-se à humanidade. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e da ideia simples do homem. Guardam, enfim, a genuidade do selvagem e a fidelidade do cão. O contato com certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal. Somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam, quanto ao tipo de influência que exercemos sobre a mente infantil de semelhantes criaturas. Então, ou seja, existem algumas criaturas, alguns espíritos, que estão num estado transitório entre o reino animal e o reino hominal, que não têm ainda capacidade de discernimento, mas eles têm capacidade de fazer algo. E são orientados por espíritos, obviamente, que já têm um entendimento melhor e utilizam deles para que sejam feitas as atividades que são necessárias. E aí o Gúbio chama a atenção aqui. Primeiro, eles não têm, a ignorância confere a eles, não dá a eles a glória da responsabilidade, ou seja, eles não têm responsabilidade, porque eles são dirigidos. E aí ele chama a atenção. Somos responsabilizados, porque eles não são nem maus, nem bons. Eles são neutros, estão ali como uma ferramenta, como se fosse, né, se a gente fosse trazer aí para o mundo material, como fosse uma chave de fenda. A chave de fenda você pode usar ela para apertar um parafuso, mas você pode usar ela para furar alguém também, não pode? É a ferramenta que é ruim? Ela é mal ou boa? Ou é o uso que você dá da ferramenta? Então, basicamente, é isso que ele está falando aqui. Existem essas criaturas que estão num período de transição, candidatos à humanidade, ou seja, candidatos a se transformarem em espíritos humanos, mas que ainda estão no período de transição. E aí, interessante que ele fala milhares de criaturas de uma inteligência que, vamos dizer assim, sub-humana, ainda não é humana, né? E são utilizados no trabalho da natureza. E aí isso vem ao encontro, né, do folclore de muitas culturas. Porque médiuns sempre existiram, concordam? Então sempre existiram médiuns. Alguns videntes, outros não. Então esses médiuns videntes não poderiam ver essas criaturas? E aí, dependendo de quem está vendo, em que momento está vendo e como está vendo, e qual a bagagem que ele traz, ele pode ver ali um gnomo, ele pode ver uma fada, ele pode ver, né? Só que aí, nas histórias nossas ou no imaginário, você começa a dar o quê? Superpoderes
para essas criaturas, que é o que a gente conhece das histórias aí. Mas, na verdade, pelo que a gente está vendo aqui, são criaturas que estão sendo utilizadas como co-criadores, como todos nós somos, porque nada é perdido pela espiritualidade, nem pelo poder divino, e eles são utilizados para trabalhar em prol do planeta. Então, por isso que esses contos, essas lendas, essas histórias vão enriquecendo o imaginário popular em função de quem viu a primeira vez, ou quem viu duas vezes, ou quem continuou vendo, e aí vai contando conforme ele enxerga. No livro O Centro Espírita, do Herculano Pires, lá no capítulo 12, ele faz alguma referência também, dizendo que os fisiólogos gregos sabiam disso, né? E quando Tales de Mileto se referia aos deuses que enchiam o mundo em todas essas dimensões, afirmava o princípio que a estrutura planetária, em seus mínimos detalhes, é controlada pelos espíritos incumbidos da manutenção da Terra. Desde os simples elementais, ainda em evolução para a condição humana, e aí o Herculano, na verdade, está usando a nomenclatura que os gregos usavam, né, quando ele fala dos elementais, mas está falando, aí bota entre parênteses, criaturas ainda em evolução para a condição humana. A mesma coisa que o Gubbio falou. Né? Até os espíritos superiores, próximos das angelitudes, que supervisionam e orientam as atividades. Então, ou seja, nem essas criaturas que a gente pode chamar assim, não é nem animal ainda, mas também não é mais animal, mas também não é mais hominal, nem essas criaturas estão abandonadas. Tem alguém olhando, alguém orientando, alguém supervisionando, e para que elas cumpram o papel evolutivo delas. Lá mais para frente, na questão 560, vai falar assim, o Kardec vai perguntar se os espíritos têm atribuição especial, e aí a resposta é: todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Ou seja, todos nós, para atingir o máximo da nossa escala evolutiva, ainda vamos passar por várias situações. Já passamos por várias outras, porque foi o que fez a gente chegar no reino nominal, fez o que a gente chegar hoje com esse desenvolvimento, com esse conhecimento, e vamos continuar evoluindo. É o progresso incessante, né? Não para. No Nosso Lar, que é um livro que a maioria já leu e já viu o filme, no Nosso Lar, lá no último capítulo, né, quase no finalzinho do livro, lá, nas penúltimas páginas, lá, a penúltima página, o André Luiz relatando que ele estava saindo com a Narcisa, e aí, chegados a um local onde se aliavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Então, ela falou de uma forma que ele não entendeu o que ela estava falando. Um dialeto, uma língua diferente, né? Daí, a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. E aí ela explica para ele: são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. Como vê, nada existe de inútil na casa do Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. Então, você vê, nós estamos falando em Narcisa, que todo mundo sabe a evolução espiritual que eles têm. E ela dependeu, foi lá na mata buscar. Por quê? Porque eles estavam lá precisando fazer um remédio para socorrer lá o novo marido lá da mulher do André Luiz, e aí foi lá na mata e ela queria saber deles onde é que achava 2 tipos de ave, que ela não sabia onde estava. E eles indicaram para que ela pudesse fazer o preparado lá. Então ela falou, olha, por mais que eu saiba, eu venho aqui ainda para aprender com eles. Então sempre tem alguém ensinando e alguém aprendendo. Um outro livro ainda, Atualidade do Pensamento Espírita, psicografia do Divaldo, do Espírito Viana de Carvalho, lá na pergunta 63, Divaldo pergunta que o Espiritismo fala que os espíritos trabalham nos fenômenos da natureza, aí cita, né, os elementais da teosofia, né?
E aí fala assim que alguns falam que eles habitam os bosques, os campos, e aí pergunta se tem alguma relação com as secas e com o desmatamento, e que caso tendo desmatamento, já que eles habitam na mata, para onde é que eles vão? Acabou a mata, tirou a mata, esses seres que estavam lá, e aí os espíritos falam que, primeiro fala do desrespeito à natureza, do abuso, né, de que tudo isso acaba sendo um crime contra si mesmo, porque nós estamos prejudicando a nós mesmos, e que e tudo isso por conta de egoísmo, vandalismo, interesses pecuniários, né? E que, como essas entidades são orientadas por espíritos superiores, elas não vão ficar abandonadas. Se eventualmente aquela mata que estava ali não tiver mais, eles vão ser conduzidos a outros lugares para continuar trabalhando e continuar a sua evolução. Ou seja, não estamos desamparados. Como eu falei lá no início, a gente tem que ter essa certeza. Porque, por mais simples que a criatura seja, porque às vezes a gente fala inferior, aí o pessoal fica achando que a gente está denegrindo. Inferior é na escala evolutiva. Então, por mais inferior que seja essa criatura, ela está assistida. E tem que ser assim, gente. Quem tem mais conhecimento, quem tem mais capacidade, tem que cuidar dos que não têm. Nós não fazemos assim com os pequenos, ou pelo menos, né, na grande maioria, nem todos fazem, mas não é essa a nossa responsabilidade de cuidar dos pequenos até que eles consigam andar por si só e tomar as próprias decisões? Então não pode ser diferente. Esses irmãos que ainda estão, vamos dizer, no patamar inferior da escala evolutiva, são nossos pequenos, a gente precisa cuidá-los. Como cuidamos dos animais, como protegemos os animais. E aí Kardec vai falar assim, tá bom, então formam uma categoria especial, esses espíritos que presidem, aí ele está falando dos que coordenam a questão da natureza. Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Aí eu adorei a resposta, que ele falou, que foram ou que o serão. Ou seja, que foram aqueles que já estão no patamar superior, estão lá presidindo. E que serão são aqueles que hoje são numa escala evolutiva inferior, mas que estão trabalhando e em algum momento vão chegar e vão encarnar. Ou seja, tem as duas coisas. E aí Kardec... Mas eles são de ordem superior ou inferior? Aí ele fala, vai ser mais ou menos material, mais ou menos inteligente, e depende do papel que desempenha. Ou seja, se você tiver desenvolvido, ok, você é espírito superior. Se você ainda não tiver desenvolvido, tiver muito ligado à parte material, à parte, né, de meter a mão na massa ali, e não tem inteligência suficiente, você ainda tem um processo a passar, né? E ele fala, uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior. Assim entre os espíritos, como entre os homens. Da mesma forma, né? Não muda. Lá na Gênesis, no capítulo 15, lá no item 45, Kardec vem trazendo aquela passagem da tempestade acalmada por Jesus, que Jesus entra no barco para atravessar o lago, dorme, e aí o lago dá uma encapelada lá, onda, vento e tal, e aí eles ficam desesperados, achando que vão morrer afogados, que vai afundar a barca, e acorda Jesus, e Jesus vai lá, só, tá bom, parou, e ainda aproveita para falar onde é que estava a fé deles, né? Onde é que está a vossa fé? Né? Vocês estão com Jesus no barco, aí dá uma ondinha, dá um vento, vocês se desesperam, se Jesus está no barco e você está desesperado, filho, então... Está complicado, né? Porque é aquela coisa que a gente fala, a gente precisa mudar. A questão da língua, né, quando vai fazendo as traduções, leva a gente para isso, e a gente acaba assimilando isso. Então, por exemplo, a gente tem foi ensinado assim ao longo de diversas encarnações, tá? Eu tenho fé. Se você tem, daqui a pouco você pode... não ter. Porque ter é uma coisa, eu tenho. De repente, eu não tenho mais.
Então, quando você vai lá no grego, fé é pistes. E pistes no grego é verbo. Então, é ação. Então, vê como é que muda? Então, suas atitudes vão demonstrar que você é uma pessoa de fé, um espírito de fé. As suas ações, é o que você faz. E não você ficar dizendo, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Aí acontece aquilo que a gente chama de desgraça na vida, porque na verdade a gente sabe que não é desgraça, mas a gente chama de desgraça, e aí a gente se revolta. Ué, você tinha fé, agora não tem mais? Ou a sua atitude não está sendo a atitude de uma pessoa de fé? Né? Fé é você estar na beira do abismo e dar o passo com a certeza absoluta que Deus vai botar o chão embaixo. Isso é fé. Isso é atitude de fé. Agora você fala assim, eu tenho fé. Aí você vai olhar o abismo, você não vai dar o passo. Não. E aí o Kardec, lá na Gênesis, ele admite, ou ele fala assim, os segredos... Não se conhece os segredos da natureza para afirmar se há ou não inteligências ocultas que presidem a ação dos elementos. O Kardec ele era muito cauteloso, então ele não ia assumir uma situação dessa. Primeiro que não tínhamos, naquela época de Kardec, a ciência ainda avançada a ponto de explicar. Hoje a gente sabe como que acontece, a gente já consegue prever terremotos, como é que são formadas as tempestades, os furacões, os maremotos, a gente sabe disso, mas naquela época não tinha ainda, a ciência não tinha avançado. E aí Kardec... Como é que Kardec quer dizer, não, tudo que acontece é por conta de espírito? A gente já sabe que ele era muito cauteloso para fazer isso. É claro que ele tinha certeza que tinha influência, mas também ele sabia que tinha algo mais que a ciência ainda poderia explicar, como a gente falou cedo, ou seja, existem processos naturais de acomodação, de reequilíbrio, de forças que não são... causado única e exclusivamente por espíritos. Você precisa equilibrar as temperaturas e as forças da Terra. Aí no Caibar Schutz, na parábola de ensino de Jesus, ele passa por essa mesma passagem, só que Caibar fala, todos os fenômenos físicos e atmosféricos são dirigidos por seres inteligentes encarregados de manifestações da natureza. Por que Caibar fala isso? Porque Caibar fez o livro há pouco tempo atrás, não foi na época de Kardec. Então ele já tem a bagagem da ciência para dizer, ok, tem a parte científica ou a parte dos fenômenos físicos, mas também tem a parte da atuação dos espíritos. Por isso que essa é a diferença. Na Revista Espírita, lá de 1859, de setembro, tem um questionamento para um espírito lá, mas ele fala mais ou menos as mesmas coisas que estão nas respostas da questão aqui. Das questões 536 e 540. E aí o Kardec falou assim, mas esses fenômenos, tempestade, é obra de um espírito só ou tem que juntar um monte? Aí a resposta dos espíritos, reúnem-se massas inumeráveis. Ou seja, junta a galera toda e vamos fazer o que precisa ser feito. E aí ele continua. Os espíritos que fazem isso operam com conhecimento de causa, usando livre-arbítrio, ou por efeito instituído ou refletido impulso? Uns sim, outros não. É aquilo que a gente estava falando antes. Ou seja, aqueles que operam ou que não têm discernimento, eles vão ser orientados por aqueles que têm maior discernimento e dizer, olha, faz assim, faz assado, para poder ter o efeito que precisam. Né? Bem similar ao que a gente faz. Pega alguém que é que está servindo a gente e fala para ele o que tem que ser feito. Tá certo? E a gente agora tem que imaginar qual a capacidade desses espíritos superiores de fazer com que a coisa aconteça exatamente como ela precisa acontecer. Como calcular isso? Nós, humanos, hoje... A nossa ciência, a nossa tecnologia já chegou, a gente consegue produzir chuva artificial. Vocês já devem ter visto isso aí. Normalmente é jogando sal nas nuvens, ou tem acho que é iodeto de prata, ou iodeto de alguma outra coisa. São elementos químicos que você joga nas nuvens e ela faz com que junte as gotículas de água nas nuvens e chove. Só que
você só consegue provocar o efeito, mas você não consegue controlar o efeito. Você não pode saber quanta quantidade de chuva vai cair. E muito menos ela vai cair no ponto que você quer. Muitas vezes já aconteceu de jogar, o que eles chamam de semear a nuvem, né? Jogar a semente na nuvem, e aí logo depois bater um vento, levar a nuvem para longe e a chuva cai em outro lugar. Então, ou seja, nós ainda estamos engatinhando, e os espíritos superiores já sabem, né? Como fazer, com quem fazer, aonde fazer, e que quantidade de gente, ou de espíritos, né? Podemos assim dizer, desses que trabalham nessa área, que quantidade que eles precisam usar, que quantidade de fluido tem que ser manipulado, como que tem que ser manipulado esse fluido. Então, nós estamos engateando, nós vamos chegar lá, né? Às vezes, provavelmente não vai precisar usar todo o tamanho da tempestade, basta, né, uma semente, você joga a semente e o próprio efeito se desencadeia, só que com o controle deles. Coisa que a gente não consegue. Então, na verdade, vários são os estágios que nós vamos passar, várias são as atividades. E esses irmãos que lá estão, nesse estágio evolutivo, estão prestando a esse papel de trabalhar nessa seara. Co-criadores, como todos nós. O Divaldo, lá na mesma revista lá, espírita Allan Kardec, do ano 5, ele fala, esclarece que a grande maioria dos não evoluídos, que ainda não tiveram reencarnações na Terra, apresentam, não raram, com formas especiais de pequena dimensão, o que deu origem a diversos nomes nas sociedades mitológicas do passado. E aí é aí que a gente volta lá, né? Aquela questão de quem tem a possibilidade de ver, e aí vê uma criatura pequenininha e com uma forma diferente da forma humana, e aí dá os nomes que achar que tinha que dar, e foi criando as histórias, né? E aí, mais recentemente, ou não tão recentemente, porque eu já estava falando do Divaldo, agora eu vou falar do Chico, mas, né? Não tenho aqui a data, eu falhei aqui na hora de pegar a informação, eu acabei não pegando a data. Mas o Chico uma vez foi procurado por um casal que no sítio deles tinha muitas cobras. Aí eles queriam que o Chico fosse lá para conversar, porque tinha aquela história do Chico com as formigas, lembra? E aí queria que o Chico fosse lá para conversar para as cobras saírem de lá. Aí Chico falou o seguinte, pega um benzedor, leva lá, e na hora que ele estiver benzendo lá, e vocês fazem a oração lá, e que normalmente esses benzedores são médiuns com muita questão de poder materializante, né? De materializar ou de usar fluidos materializantes. Aí falou, pode ter certeza que a hora que ele estiver lá benzendo, os espíritos da natureza vão utilizar esses fluidos e vão levar as cobras para um outro lugar, porque eu só sei cuidar de livro. Eu não vou para lá porque eu só sei cuidar de livro, né? A minha tarefa é com os livros, não é com cobra. Então, assim, aí a gente vê realmente, então, que existem esses elementos que participam de toda essa coordenação. E reforçando, né, que, na verdade, está tudo certo, ainda que a gente não consiga alcançar. A gente ainda está muito separado dessa nossa realidade. A gente falou muito isso no Encontro de Jesus, né? O que nós somos? Nós somos espíritos imortais, passando por uma realidade transitória, né? Que, na verdade, não deveria nem se chamar realidade, já que ela é transitória. Ela é real aqui nesse momento, amanhã ela já não é mais. Então, nós somos filhos de Deus, né? Temos todas as potencialidades, mas por vezes a gente esquece disso e se desespera achando que está tudo errado, que o mundo está piorando, que as coisas estão indo de mal a pior, e não é verdade, porque a lei é de progresso, então está sempre melhorando. Agora, quem precisa melhorar o entendimento e se aperfeiçoar para buscar conviver ou viver com tudo que está acontecendo, aí somos nós.
Porque a gente ainda, por vezes, quer que o mundo se molde às nossas verdades. E qual a gente viu no encontro de Jesus, que a verdade nossa não é a verdade absoluta, né? Terminando, 2 frases. Na verdade, 1, 2, 3. No que respeita à direção e sabedoria divina, tudo está certo, para que venhamos a realizar o melhor, amando, perdoando, aprendendo e servindo. A ação, porém, é nossa. Desse modo, sentir errado, pensar errado, decidir errado ou fazer errado é problema que corre por nossa conta. Isso é da irmã Sheila. Então, que a gente realmente agradeça todas essas oportunidades maravilhosas que nos são dadas todo dia, a oportunidade de estar encarnado, e que façamos o melhor que tiver ao nosso alcance, independente se viemos aqui ser santos ou não. Nós não sabemos disso. Então, vamos fazer o melhor que tiver ao nosso alcance. Muito obrigado, boa tarde. E lembrando as palavras de Emmanuel, tudo passa, exceto Deus. E Deus é o suficiente. Muito obrigado.